Mas daí começou a aparecer um negócio assim, ó. Meu Deus, coisa estranha. O que será que é isso? Cheio de dente. Olha só. Não tem nenhuma forma, não tem nenhuma bolinha assim diferente, um rendinha, um rendado, nada disso. Tem uma bola grande no meio, uma pequenininha do lado, 3 bolas lá no fim. E o resto é só risco que tem os dentes, ó. Uns dentes aqui, uns dentes lá. Esses riscos que vocês estão vendo paralelos, esses riscos são da própria cultura por onde passa o trator. Então isso é feito pelo homem. O resto não. O resto não se sabe por quem foi feito. Sabe o que é isso aí? Isso aqui, ó. Esse é o número π. Já ouviram falar do número π? 3,14, 15, 92, 65, 4 e pontinhos. Você observa então, que primeiro você tem 3 espaços, em vermelho, 1, 2, 3, saindo da bola central. Aí tem um pontinho, não tem um pontinho? Aí só tem um pedacinho de uma única unidade, verde. Depois tem 4 unidades em roxo. De novo, uma unidade em amarelo. Aí mudou a linha e ele vai seguindo essa linha em azul. 1, 5. Aí mudou aqui de novo. Foi para esse amarelo. Até o 9. Aí ele muda de novo. Volta para o roxo. 2. E assim ele compõe todos os números do π. E para não deixar barato, ainda põe os 3 pontinhos. Olha aí. Quem faz isto está não apenas querendo fazer um bordado, uma rendinha, para a gente ficar, olha, como ele sabe desenhar bem, esse povo, né, talentoso. Estão mostrando que eles sabem, conhecem esses números, conhecem e sabem transmitir uma mensagem que nos indique nas plantações esta ocorrência. Agora, vocês viram que um é de 24, o outro é de 29, não é verdade? Mas eles podem ser que estejam mentindo a idade. Porque você vê, olha, eles já estão fazendo isso desde 1678. Os dois juntos. É que naquela época achavam que eles eram o diabo. O jornal que vocês estão vendo aí é da Inglaterra. Está aqui embaixo em vermelho. É datado de 1678. E nessa data já estão dizendo, olha, tem um diabo que está fazendo um desenho na plantação, ó, chamado de demônio ceifeiro. Ah, não dá para ser os dois. Já foram catalogados mais de 10 mil crop circles em 29 países. Características que você encontra no crop circle. Os círculos são formados por uma energia que altera a estrutura molecular da planta, sem danificá-la, modificando também a taxa e o padrão de crescimento. A energia envolvida parece ser benigna, mas não é usada neste planeta. Para fazer esses desenhos, a energia que é usada não é normal aqui. Existem formações de crop circles que irradiam, emitem uma onda de aproximadamente 5,7 Hz do espectro eletromagnético. Às vezes, coincidem com o avistamento de luzes estranhas e objetos voadores não identificados. Após a colheita, a forma dos círculos fica gravada na terra durante pelo menos 6 meses. Em alguns casos, não em todos, em alguns casos. Agora, quando é o Doug e o Dave que vão lá, isso não acontece. Porque existe um monte de gente que ficou famoso fazendo essas fraudes. Então, quando é fraude feita pelo homem, com um pedaço de pau, uma cordinha, esse negócio não ocorre. Essa alteração na terra não acontece. Em algumas formações, as bússolas giram mostrando uma anomalia magnética. A plantação de fora da formação tem características diferentes daquelas plantas que estão no interior da formação. Os círculos aparecem
nas plantações de trigo, cânula e cevada. Seus caules, que normalmente quebram quando são entortados, nas áreas onde o fenômeno acontece, chegam a ser entortados em 90 graus, sem quebrar. Parece que eles criam um tipo de calosidade, uma força muito intensa, os dobra sem quebrar, e eles não podem voltar a ser o que eram. Eles ficam com aquele calo. Se nenhuma pessoa entrar na formação, as plantas continuam crescendo normalmente, dobradas. E o dono do terreno lá não perde nenhum grão na hora de colhê-los. Depois disso começaram a aparecer o quê? Surgir mensagens. Vocês estão vendo um Crop Circle do dia 15 de julho de 2008. Parece o que isso aí, hein? Uma frigideira com um monte de ovo. Parece o sistema solar? Ou não? O interior, nós temos aí o Sol, o sistema solar interior com os 4 planetas interiores, e obviamente fora de escala, né? Porque não dá para fazer um Crop Circle com escala exata do universo aqui. Os planetas exteriores, os gigantes gasosos. Nessa época, o pobre Plutão ainda era gente. Estava aqui, ó. Plutão estava aqui. Ainda não tinha sido rebaixado. Aí vocês veem os nomes. A posição: Urano, Júpiter, Terra, Mercúrio, Vênus. Embaixo, Saturno, Marte, Plutão, Netuno. E tem um negócio esquisito aí metido no meio da conversa, que eles não sabem o que era. Uma marca diferente, que aqui, quem fez este slide, este estudo, colocou o nome de Hercólobos, um planeta que os esotéricos dizem que estaria se aproximando. Entre outras religiões ou outras culturas também eles denominam de outra forma. Mas olha que interessante. Esse é um pequeno gráfico. Tirando o desenho do chão, eles fizeram o desenho num pedaço de papel e você vê a posição dos planetas. Agora você vê aqui uma coisa interessante. Se você pega um gráfico do sistema solar, que você pega desses programas astronômicos, você vai e leva o sistema solar para o dia 21 de dezembro de 2012. E aí você descobre uma coisa interessante. Que o que está desenhado no campo é exatamente a posição dos planetas, todos, no dia 21 de dezembro de 2012. Observem, os exteriores. Plutão. Aqui, Netuno. Aqui, Urano. Aqui, Júpiter. Aqui, Saturno. Aí você vem para a parte interna, que fica tão longe, que ele fica pequenininho, não dá para ver. Então eles ampliaram aqui. Aí você vê Terra. Os dois aqui, e Marte aqui. Isso surgiu da noite para o dia, como todos os outros, da noite para o dia, no escuro. Aqui, 7 dias depois, apareceu num outro lugar este outro Crop Circle. Aqui ele está mostrando já um Sol um pouco dilatado, ele inclusive abrangeu órbitas mais internas de Mercúrio e Vênus, parece. Temos os planetas externos. Mas olha que interessante. Aqui vocês veem um corpo que não está no sistema solar. Bem aqui, na beiradinha aqui, ó. Um corpo diferente aqui. Que está fora do sistema solar. Esta outra figura ao lado, ainda ninguém chegou a uma conclusão adequada sobre o que seria. Alguns dizem que tem aí a órbita da Lua perto da Terra, outros dizem que tem um calendário maia, esses símbolos aqui seriam do calendário maia, estes outros embaixo seriam símbolos sumérios. Eles ainda não se decidiram o que é os estudiosos, né? Olha que interessante este outro Crop Circle de 2008.
As interpretações podem ser quaisquer, não é? Mas se você observar, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ter um centro, onde há um corpo desenhado grande e ao redor dele outros corpos menores, indicando que é um centro onde tem gente que gira em volta dele. E você vê o quê? Você vê uma coisa muito pequenininha que vai ficando grande. E quando vai ficando grande, começa a aparecer um outro corpinho perto, ó. Ele vai ficando grande, 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 vai chegando e cruza justamente aqui. Onde está o Sol, aquilo que poderia ser o Sol e os outros planetas. Depois que ele cruza, ele começa a ficar menor, 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 menor. Tchau. Se você precisa representar em 2 dimensões algo que acontece em 3 dimensões, você tem que usar este tipo de tamanho diferente para poder dar esta ideia. Ou ele vem daqui e vai embora por aqui, ou ele vem daqui e vai embora por aqui. Não importa. A ordem dos tratores não altera o viaduto.